Olá, queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu vou mostrar um pouquinho a minha tarde pra vocês de estudos. E assim, não reparem na minha cara de cansada. Porque eu sempre falo que eu durmo um pouco mal, né? Que às vezes eu deito cedo, só que eu demoro muito a dormir. Então tenho bastante problema, assim, de questões de sono. Mas também porque eu não passei nada no rosto. A intenção era passar, só que hoje minha alergia, minha rinite tá bem atacada, então qualquer coisinha assim eu tô espirrando. E aí eu evito de ficar passando coisa, porque tanto por causa do cheiro dos produtos, mas também porque, sei lá, acho um desperdício, sabe? Não sei. Mas, por exemplo, rímel, imagina eu passar rímel e ficar espirrando, vai ficar tudo borrado aqui embaixo. Mas, e também, como eu tô cansada, meu olho tá bem pesado, quando eu passo alguma coisa, tipo corretivo, eu sinto que ele fica mais pesado ainda e aí eu fico com mais vontade de dormir, sabe? Então, parece um sonífero, sério. Então eu evito ficar passando as coisas por conta dessas duas coisas, a rinite e quando eu tô muito cansada, quando eu não durmo muito bem. E, enfim, hoje tô fazendo uma correção de simulado, que eu fiz o simulado na segunda e não corrigi ontem, porque, assim, no dia, eu sempre gosto de corrigir pelo menos as questões que eu acertei, porque assim, meu raciocínio tá fresco, e aí eu consigo fazer algumas anotações sobre, pontuar algumas coisas, sabe? E, então eu fiz isso na segunda mesmo. Aí ontem era pra mim ter corrigido as questões que eu errei. Porém, lá na minha casa tem algumas obras, e aí eles ficam desligando a luz, então ontem ficou praticamente o dia inteiro sem internet. Então eu só fiquei respondendo flashcards e fiquei usando. Não, lendo as obras literárias. Porque daí não tinha como corrigir o simulado, né? Que eu sempre preciso. Eu preciso do YouTube e preciso do chat GPT, né? Então, aí eu não fiz essa correção, então eu tô fazendo hoje. Aí eu tenho uma correção de outro, acho que da UEM, isso, a da UEM que eu fiz semana passada, que falta parte de português e espanhol, porque eu tenho, eu tenho um pouco de preguiça, gente, pra corrigir português e espanhol. Porque são matérias, assim, que eu não sei a teoria, mas a maioria das questões são tudo interpretativas. Eu não sei, me dá um pouquinho de ranço. Eu não gosto muito, mas enfim, tem que fazer, né? E aí tem duas provas da UniWest que eu fiz no início do ano, que é de 2018, 2019, que eu tenho que rever a minha correção. Porque assim, não rever, mas eu tenho que ficar olhando, fazer uma correção mais detalhada. Porque é o seguinte, eu tô separando o fim de semana pra ficar revendo as provas antigas que eu já fiz. Então eu sempre tô fazendo anotações nas questões e tudo mais, então eu reviso o que tá ali anotado na questão. Só que o problema da UniOeste, quando eu corrigi ela, eu fiz uma correção muito, muito porca, sabe? Eu não sei, tipo assim, eu perdi a folha onde eu anotava as teorias que eu precisava e da prova de 2019. E aí, às vezes, eu errei a questão. Tem algumas questões que eu errei e eu esqueci de marcar qual que era a certa, a alternativa certa. E eu não gosto de ficar. Assim, quanto menos energia eu gastar pra revisar uma coisa, melhor. Então, eu não gosto de ficar abrindo no dia que eu tô corrigindo lá o site da prova pra ver se qual era o gabarito, enfim. Então, eu gosto de ter anotado ali na prova que eu faço uma revisão muito rápida. Enfim, aí eu tenho que fazer isso também. E tem algumas aulas pra assistir, tem muita coisa pra fazer. É, eu confesso que eu tô um pouquinho perdida, assim, em questões de estudos, porque é a primeira vez que eu tô estudando sem cronograma, sabe? E me dá um pouquinho de medo, assim, de ficar. é, não usar um cronograma, porque parece que os estudos estão tudo bagunçados, parece que eu não tô vendo alguma coisa que eu precisava ver, né? Eu tô ainda vendo, assim, essa questão, se eu coloco algum cronograma pra mim seguir, mas não de ficar vendo aula e fazendo os exercícios, né? No caso, eu primeiro eu veria eu faria os exercícios, daí caso eu precisasse eu veria a teoria, só que daí o problema é que eu não teria tempo pra fazer as provas antigas que eu gostaria de fazer. Tem que ver isso. Mas enfim, vamos começar. Eu esqueci de falar. Hoje eu tô estudando aqui na minha irmã. Então, assim, o ambiente que eu estou estudando tá um pouquinho bagunçado. Porque eu não gosto de ficar mexendo nas coisas dela. Então, não bagunçado assim no sentido de bagunça mesmo. Mas é porque ela tem muita coisa. E aí eu não gosto de ficar mexendo assim, tirando as coisas do lugar pra deixar mais espaço pra mim. Porque é a casa dela, né?
Gente, terminei minha correção do simulado. Eu fiz o Enem 2020 do primeiro dia. Agora eu tô focando mais no primeiro dia, porque no segundo dia, ano passado, eu fui bem até. Eu só fui mal em matemática, sabe? Mas natureza, que eu tava mais. Eu tava com medo, eu fui muito bem. Então, eu vou focar mais agora no primeiro dia, porque me atrapalhei muito com o tempo ano passado. E também em matemática, só que matemática ainda não fiz nenhuma prova, mas vou fazer essa semana. Então, por enquanto, vou focar nessas, né? Pensando pro Enem, eu vou focar nisso. E então, eu terminei de fazer minha prova. E quando eu falei que eu corrijo assim de uma forma que quando eu for revisar, eu não gasto tanto energia, é porque assim, ó, eu vou mostrar pra vocês. Ó, essa aqui é uma página da minha correção. Então aqui tem tanto as questões que eu acertei, tanto as questões que eu errei, tem várias anotações. E eu acho que eu vou virar o celular que fica melhor pra mim explicar pra vocês. Então, eu falo assim pra não gastar tanta energia que tudo que eu vou precisar vai estar aqui nessa prova. Então assim, por exemplo, essa daqui de história, o assunto foi sobre Roma, uma coisa sobre as guerras púnicas, né? Que geralmente eu não lembro de ter passado em aula, mas eu já dei uma pesquisada, eu coloquei aqui o que foi as guerras púnicas. Na própria correção mesmo, a professora lá falou sobre. Aí eu deixo grifado assim as partes do texto que poderia me dar resposta sobre a questão. Eu faço isso principalmente para linguagens, que é mais interpretação. E é isso. Daí, por exemplo, assim, essa daqui que eu não sabia o que significava rifteamento. Então, eu já grifo pra deixar aqui o significado, porque eu sei que quando eu for passar para essa questão novamente, eu vou ter a mesma dúvida. Não vou saber o que é rifteamento e eu não quero abrir o chat GPT, pesquisar novamente e tudo mais. Então, tudo para gastar menos energia. E é isso. Aí, quando eu for revisar as questões, eu vou lendo essas partes que estão grifadas, porque sei que são partes que vão me dar uma resposta no texto, então vai me ajudar muito na questão da interpretação. Gente, deixa eu explicar. É que assim, antes de fazer uma prova, eu sempre eu faço uma revisão das provas anteriores. Então, vamos supor que eu vou fazer a prova da UFPR 2019. Aí eu já fiz a 2017, 2018. Eu vou lá, pego essas provas e vou relendo a prova novamente. Quando é questões de matemática e física, eu vou refazendo as questões. E química também, né? Essas questões mais de exatas. Aí eu vou refazendo. E as outras só vou relendo mesmo, porque é a mesma forma aqui que eu mostrei pra vocês, que eu faço a correção do Enem, eu faço para outras provas também. Então, eu deixo termos, conteúdos, tudo que eu acho importante para aquela questão, eu deixo ali anotado pra ver novamente. E isso tá me ajudando bastante, sabe? Eu percebi isso quando eu comecei a fazer as provas da UEM, que eu nunca prestei. Não, eu prestei uma vez a UEM, só que foi tipo um tempinho. Não é um vestibular assim que eu tenho como prioridade. Mas eu fui testar agora o estilo de prova pra ver se eu ia gostar. E eu gostei bastante, assim, das formas que eles abordam o conteúdo. E aí, beleza, né? Peguei a UEM 2020, fiz a correção, tudo certinho. Aí, quando eu fui fazer a de 2021, eu fui reler a de 2020 e aí, fazendo a prova de 2021, eu vi que tinha muitos termos que caíram na de 2020, sabe? Que eu soube responder a questão porque eu tinha relido os termos anteriores da de 2020. Então, me ajudou bastante. Vamos ver, né? Vamos ver ao longo prazo como é que vai ser. É que eu sempre tô tentando assim, mudar a minha forma de correção, porque ano passado eu achava que eu tava corrigindo muito bem as minhas provas antigas, só que as minhas notas não estavam aumentando. Então, eu fiz alguma coisa de errado. Então, eu sempre tô pesquisando vídeos sobre correções para mim poder fazer um aprimoramento nos meus estudos, né? Limite. Então esse é o esquema aqui. Solução insaturada, o soluto está abaixo do limite. Uma solução saturada está no limite. E aí o que vai acontecer? Quando eu tenho aquela solução onde a minha quantidade...
Olá, queridos! Hoje é um novo dia. Era pra mim ter filmado tudo ontem, só que depois que eu terminei de estudar, eu terminei de estudar não, né, entre aspas, eu parei de estudar, era 6 horas da tarde mais ou menos, não, era 5:30. E aí eu fui fazer uma caminhada com uma amiga minha e a gente acabou chegando muito tarde, porque depois a gente foi comer pastel, enfim, então não deu pra gravar. Que eu gosto de ficar presente nesse momento, sabe? E também quando eu cheguei em casa, eu fui organizar meus estudos, porque eu precisava ver a questão do que eu ia estudar no dia e tudo mais. E agora a gente tá na parte da tarde, são 1:30, eu acabei de almoçar. E agora eu vou fazer as correções das provas que eu não fiz. E das provas que eu não fiz ontem. Gente, faz quase 2 horas que eu tô corrigindo o simulado e ainda não terminei. Nossa, a parte de química tá muito difícil. E pior que eu não acho correção, assim, no YouTube dessa prova. E aí, a única ferramenta que eu tô utilizando é o Gemini. Só que mesmo assim, às vezes quando ele não sabe uma resposta, ele fica enrolando demais. E isso é ruim, né? Então, eu vou. Tem algumas questões que eu vou ter que deixar, porque eu não tô entendendo a explicação que o Gemini está me dando. E aí eu vou revisar no caso é sobre equilíbrio químico e concentração, que é uns assuntos que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Então eu vou fazer tipo uma baita revisão desse assunto, apesar que eu tô no cronograma de química eu coloquei, né, esses assuntos porque eu sei que eu tenho dificuldade. Então eu vou fazer uma super revisão. E aí, conforme eu for revisando as minhas provas no domingo, eu vou retomando essa questão pra ver se eu consigo corrigir, porque, nossa, tá impossível. E se eu demorar muito, aí vai atrasar muitas coisas, assim, nos meus estudos, sabe? Ó, então eu vou deixar essa daqui, que eu corrigi, é de somatória, né? Então eu corrigi essa daqui, a 2 a 4 a 2 e a 4. Aí ficou a 1, a 8 e a 16. E ficou essa 4 aqui, que fala sobre... Não, essa 4, eu não lembro por que eu deixei ela. Ah, por causa do éter. O éter eu não lembro como que ele é formado. E aí essa daqui, que é sobre reações, que é um assunto que já tá na minha lista de revisão, que eu tenho muita dificuldade também. Então, queridos, acabou que eu não filmei tanto assim pra vocês, porque por conta dessa questão da construção aqui da minha casa, né, não reforma, né, mas é da parte elétrica da casa. Então, eu não filmei tanto por conta disso, e eu não estudei tanto assim, sabe? Domingo, eu estudei até sábado. Ontem eu não estudei. Sábado eu só respondi uns flashcards e eu fiz mais uma coisa, mas eu não lembro. Ah, ele é uma obra. Inclusive, eu terminei uma obra que eu tava lendo, acho que é Sol na Cabeça, que é uma obra literária da UFPR também. Agora faltam só 2 livros. E aqui atrás eu coloquei os simulados que eu preciso fazer. Na verdade, não estão todos aí, porque ainda eu tô vendo a questão do Enem de segundo dia. E eu estou vendo se eu vou fazer algum das paulistas, sabe? Que é só para complemento, não que eu vou prestar esses vestibulares. E que mais? Acho que é isso. Ah, e outra coisa. Agora eu não posso mais reclamar que os cômodos aqui de casa estão escuros, porque, gente, se vocês verem o tamanho da lâmpada do meu quarto, vocês não têm noção. Porque assim, eu gosto de um ambiente muito claro, né? Só que meu pai exagerou na hora da compra. Eu vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho dessa lâmpada. Não parece que é tão grande olhando assim, mas ela é muito grande. Tipo Opa! Parece uma ring light gigante, porque agora eu também gostei porque como é de LED, deixa a luz bem difusa. Não sei se seria a palavra correta. Acho que é difusa mesmo. E aí tem essa e tem outra. Deixa eu... Tem uma menorzinha. Tem uma menorzinha, amarela. Que como a outra é muito forte, aí essa daqui eu ligo... Ah, não vai dar pra ver que é amarela. Então essa pequenininha eu só ligo quando eu vou ir dormir. Porque daí eu gosto de ficar lendo com ela, que fica bem em cima assim da minha cama.
E aí eu reparei que eu tô dormindo muito mais rápido, só usando essa luz, sabe? Então, gostei bastante dessas reformas. E um outro motivo também que eu não filmei tanto assim, porque essa semana, eu fiquei muito, mas muito desanimada por conta dos estudos. Na verdade, esse ano tá sendo muito de oscilações, sabe? Tem uma hora que eu tô amando estudar e outra hora que eu tô, tipo, detestando, tô só na força do ódio mesmo. E tá sendo bem intenso essas oscilações porque eu sinto que agora, na metade do ano, parece que eu não fiz nada assim de estudo, sabe? Então, tá sendo bem complicado lidar com isso. Mas, tipo, continuar estudando mesmo. Porque quando a gente tá muito tempo assim num cursinho, parece que a gente vai perdendo a confiança em nós mesmos, sabe? Parece que. Porque. Parece que tudo era possível. No primeiro ano de cursinho, era muito possível passar e tudo mais. Só que daí, conforme os anos vai passando, parece que vai se tornando impossível, sabe? Mas, enfim, são coisas que eu estou tentando lidar. Mas mesmo assim eu não tô parando de estudar. Inclusive, estou estudando nesse momento. Só dei uma pausa pra finalizar mesmo o vídeo. E uma coisa assim que às vezes eu fico meio assim é que eu tenho muito medo assim de dar o meu melhor agora e não conseguir novamente, sabe? Que ano passado assim, eu dei feito louca. Eu abdiquei de muitas e muitas coisas, mesmo assim não deu certo. Então tá sendo muito difícil lidar com isso. Só que uma coisa que eu também tenho assim pra mim é que a gente nunca vai se arrepender pelas coisas, por ter dado o nosso melhor, sabe? Porque a gente vai se arrepender das coisas que a gente não fez. Então talvez uma correção de redação que a gente poderia ter feito, a gente não fez, ou um simulado mais difícil que a gente poderia ter feito e não fez. Então eu acredito que a gente sempre vai se arrepender das coisas que a gente deixou de fazer e não pelas coisas que a gente fez. Então é isso. Vou finalizar por aqui. Um beijão no coração. Tchau!